Nós continuamos falando sobre os Estados Unidos. Esta eleição deve ser marcada historicamente por um forte clima de polarização entre os candidatos e seus respectivos apoiadores. Sobre isso, nós recebemos então Maristela Basso, professora de Relações Internacionais pela USP, para falar do cenário americano e das expectativas para o fim desse dia decisivo. Bom dia, professora. Muito obrigada aqui pela participação. Imagina, eu que agradeço. Bom, professora, o que essa forte polarização pode significar nesse dia tão importante para o futuro dos Estados Unidos e também do mundo? É interessante que essa polarização está nos Estados Unidos, né, entre esses dois candidatos dos dois maiores partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. A gente fala só dos dois, como se houvesse aí um duelo de dois grandes gigantes, mas na verdade são, mas existem outros candidatos ali que estão correndo, que são de partidos alternativos, de partidos independentes, que a gente não fala muito deles, mas é bom lembrar que o cidadão americano está votando, além de Biden e Trump, ele pode ter uma outra opção de um candidato, digamos, menos conhecido do mundo, mas conhecido nos Estados Unidos, que representa um partido independente. Então, essa polarização que a gente vê nos Estados Unidos entre Biden e Trump é normal em todas as eleições americanas, entre o candidato americano e o candidato entre o democrata e o republicano, porque esses são os dois partidos mais importantes. Mas interessante que na matéria que eu acompanhava, que você expunha segundos antes, a gente também vê essa polarização no Brasil, né? Porque quando a gente ouve o Bolsonaro falar, quer dizer, quando a gente ouve essa nota que ele então divulgou essa manhã, vinda do Ministério das Relações Exteriores, quando a gente ouve ele chegar hoje de manhã no Planalto e falar com seus apoiadores, e depois, quando a gente ouve o Mourão, parece também que são um presidente e um vice-presidente de países diferentes, né? Que o Mourão está falando diferente do Bolsonaro, né? Num tom mais sereno, num tom mais diplomático, mais, digamos, correto, sob a perspectiva das relações internacionais, que é não se imiscuir nos assuntos internos de um outro país, sobretudo em período de eleição, dizer se prefere esse ou se prefere aquele. Então a gente ouve o Mourão um pouco mais sensato nessa perspectiva da diplomacia, e por outro lado o Bolsonaro, que vem claramente dizendo que não vai mudar a sua política ambiental, que os outros países, especialmente os Estados Unidos, terão que se adaptar às suas políticas ambientais, e que primeiro vão e devem consertar os seus problemas internos para depois vir falar do Brasil. Então, um discurso aí bastante antigo, bastante antiquado e completamente fora de uso, e também em desacordo com as regras do direito e das relações internacionais. Parece que também a gente está vendo essa polarização aqui em território brasileiro entre o que fala o presidente e o que fala o nosso vice-presidente. Professora, já que você tocou então nesse assunto, eu quero aproveitar para te perguntar se essa torcida declarada do presidente Jair Bolsonaro é saudável para a diplomacia do Brasil? Não, não é, Lívia, porque até o próprio Mourão, vice-presidente Mourão, destacou que não cabe a um país se imiscuir, né, entrar nos assuntos de um outro país, e que, portanto, o Brasil reconhece o Estado americano, né, e se reconhece o Estado americano, deve entender que vai reconhecer também os seus governos eleitos democraticamente pelo povo. Então, essa é a conduta que todo país deve ter, que todo chefe de Estado deve ter relativamente a outros países e outros chefes de Estado. A gente vai ver, por parte do presidente Bolsonaro, já desde o momento em que ele assumiu, essa, digamos, conexão com o governo Trump, e já, mesmo durante a campanha e no início do governo Bolsonaro, já ele dizendo claramente que apoia Trump e não apoiaria outro presidente americano. Até vamos lembrar que, numa viagem aos Estados Unidos, o próprio filho do presidente Bolsonaro usou um boné dizendo Trump 2020. Então, digamos que essa declaração de apoio a um candidato que está em processo de eleição em um outro país, ele não deve ser feito por um chefe de Estado. Claro que um chefe de Estado, um presidente, um primeiro-ministro, é uma pessoa como todas as outras, né? É um ser humano com as suas necessidades, com as suas ideologias, com os seus princípios, com os seus valores,
mas quando ele assume um cargo de representação de uma nação, digamos, ele tem que minimizar essa sua escala interior, esse seu interior de valores, preferências, ideologias, para representar todo o país que o votou. Então, nesse momento em que ele assume uma nação para dirigir, para governar, para representar, ele tem que falar em nome de todos. E ao falar em nome de todos, ele não pode mostrar uma ideologia para esse ou para aquele sentido, a favor da direita e contra a esquerda, porque ele tem que se manter o mais neutro e pragmático possível. Caso contrário, ele vai ter muita dificuldade de se relacionar com aquele país cujo presidente eleito democraticamente seja de uma ideologia que o nosso presidente já declarou contrária, né, que não lhe serve, que ele luta contra. Então, é muito grave quando nós percebemos por parte do nosso presidente uma declaração de apoio a esse candidato e não àquele, porque se o outro candidato, né, vencer as eleições, ele vai ficar com as relações com esse governo novo que se instaura bastante fragilizadas, né? Vai ser difícil aquele presidente que assume, digamos Biden, assuma a presidência em vencendo as eleições, como é que ele vai costurar aí uma relação com o Bolsonaro, ou como é que o nosso presidente Bolsonaro vai costurar aí uma relação com um candidato que o nosso presidente já declarou não gostar ou estar a favor do outro. Fica muito difícil, vai ficar muito difícil para o Brasil retomar a relação que já teve com os Estados Unidos e tem nesse momento com os Estados Unidos, em tomando posse um presidente não apoiado pelo Bolsonaro, que é o Biden. Até isso poderia acontecer, que qualquer presidente hoje em algum país do mundo, ou algum primeiro-ministro, pode aí estar preferindo Trump e não Biden, mas não está dizendo nada, porque sabe que no campo das relações diplomáticas é bom ficar em silêncio até que aquele povo vote e o novo presidente assuma, eleito democraticamente, com o apoio não só do seu cidadão interno, mas com o apoio de todos os presidentes, chefes de Estado e chefes de governos da comunidade internacional. Professora, e esse apoio está sendo visto também por parte de outros chefes de Estado de outros lugares do mundo, de outros países? Por incrível que pareça, Lívia, nós estamos vendo esse apoio mais nos países onde há, digamos, aí um déficit democrático, para não dizer digamos, um governo ditatorial ali, quase ditatorial, né? Então nós vamos ver que países como Rússia, como até mesmo o Irã, que tem interesse em manter esse status quo de Trump, né? Porque significa que se Trump estiver no poder, do que diz respeito ao Oriente Médio, para o Irã fica muito bom, na medida em que o Irã não vai ver os Estados Unidos querendo ter uma hegemonia no Oriente Médio. Então é melhor manter Trump, porque Trump mantém os Estados Unidos, digamos, nessa desorganização na perspectiva das relações internacionais. Isso até favorece ali o Irã, que no vácuo digamos, do poder americano na região, ele vai tentando, o Irã, impor a sua ideologia e impor o seu método xiita de governar autoritário. Então, nós vamos ver, como eu disse, Rússia, nós vamos ver também que Israel apoia Trump, ainda que esteja fazendo agora no final de campanha de forma muito sutil, de forma muito discreta, mas Israel, sim, também declara digamos, a sua preferência por Trump. Vamos ver também que a Arábia Saudita também declara a sua preferência por Trump. E vamos lembrar que, muito recentemente, Israel, a Arábia Saudita fizeram um acordo de paz sob os auspícios da Casa Branca, ou seja, sob os auspícios do presidente Trump. Então, Israel e a Arábia Saudita estão ali, digamos, apoiando Trump e não se manifestando relativamente ao possível governo Biden. Nós vamos ver, por outro lado, que Turquia, quer dizer, Polônia, né, que países onde há, assim, digamos, uma pitada de autoritarismo, para não dizer de ditadura, mas também são países que se demonstram a favor do presidente Trump e não teriam preferência por um governo, digamos, azul, como seria o governo Biden. E a Europa continental, ali nós vamos ver Alemanha, França, Itália, Espanha, já declarando expressamente, por escrito e também nas falas
desses chefes de governo e chefes de Estado uma preferência por Biden. Então, também há, voltando ao início da sua entrevista, da nossa, e que você falava da polarização, nós vamos ver uma polarização também na Europa, né, na Europa continental, na Europa do Leste e também no Oriente Médio. Vamos ter, se a gente colocasse tudo num cestão, nós vamos ver de votos Biden e votos Trump, hoje no mundo, né, no mundo ocidental e no mundo oriental, há muitas dúvidas de se a comunidade internacional pudesse votar, quem seria o vencedor hoje, porque há tantos votos, digamos, favoráveis ao Trump e sua política, essa de austeridade, de isolamento, contra o multilateralismo, por parte dos países, digamos, mais autoritários, e por parte daqueles onde flana uma maior democracia, né, respeito aos direitos humanos, a questão da diversidade biológica, da economia sustentável. Bom, esses já são países que têm revelado, por meio dos seus chefes de Estado e chefes de governo, uma preferência por Biden. E hoje, então, se a gente tivesse que contar, né, quantos tem para Trump e quantos tem para Biden, talvez a gente ficasse com a mesma dúvida que estamos hoje relativamente aos Estados Unidos. E é interessante, porque o que acontece nos Estados Unidos se alastra para o mundo todo. Então, há uma polarização nos Estados Unidos? Sim. Então, há também uma polarização no mundo, como vimos também há uma polarização no Brasil. Sim, e o mundo todo de olhos bem abertos nessa eleição. Professora, hoje é o dia oficial de votação, mas podemos dizer que essa votação ela já está acontecendo há alguns dias. Mais de 80 milhões de americanos já votaram antecipadamente pelo correio ou nos pontos autorizados, que é um número recorde em um país onde o voto não é obrigatório e com uma participação muito maior dos jovens. Qual que é a mensagem que isso passa? Que mensagem importante é essa? Porque, veja, até ontem, né, até segunda-feira, dia 2, nós já tínhamos um número de votos, um número muito superior. Nós tínhamos o dobro de votantes até ontem, nessa eleição Trump-Biden, do que nós tivemos na eleição Barack Obama passada, né? Então, nós vamos ver que, relativamente à última eleição, nós tínhamos ontem o dobro de pessoas votantes. Os Estados Unidos já tinham cerca de 60 milhões de pessoas que haviam votado pelo correio e mais 30 milhões que tinham aí votado, indo entregar seu voto nas urnas. Então, até ontem, eu acho que amanhecemos no dia de hoje com quase 100 milhões de pessoas. Isso é muito mais, Lívia, do que nós tivemos na eleição de Barack Obama, a reeleição de Barack Obama em 2016. Isso é muito importante, porque significa que tradicionalmente, as pessoas que votam pelo correio nos Estados Unidos são os que tradicionalmente votam para o Partido Democrata. Então, há uma tendência, não se pode afirmar 100%, mas há uma tendência de perceber que se grande parte da população, né, nós já tínhamos ontem 60 milhões, foram votar pelo correio, há aí uma indicação de que há uma preferência por Biden e não Trump nesses votos pelo correio. Mas, como você mesmo disse, esses votos estão chegando e poderão chegar até hoje à meia-noite nos Estados Unidos e poderão chegar até 3 dias depois da eleição, ou seja, até sábado, sexta, fim da tarde, sábado pela manhã, ainda votos poderão chegar pelo correio em alguns estados da Federação Americana. Isso significa que jovens, como você disse, foram chamados para votar, se sentiram impulsionados a votar na expectativa de mudar um pouco a face dos Estados Unidos no mundo. Então, que face é essa? Que essa nova geração, não só dos jovens, mas também, sobretudo, do movimento Black Lives Matter, quer dizer, esse movimento negro nos Estados Unidos e que foi tão convincente nesse último ano, com que, essas pessoas, as mulheres, né, as minorias, os jovens, os negros, os latinos, quer dizer, com que rosto, com que face essas pessoas querem que o mundo as veja, né? Qual é a nova face que os Estados Unidos deverá ter nos próximos anos? Vai manter essa face do Donald Trump, um pouco emburrada, um pouco de menino mimado, que não consegue lidar ou administrar as intolerâncias, as limitações, os nãos, ou ele quer uma face diferente, uma face, digamos, mais suave,
de multilateralismo, de consensualismo, de igualdade entre as potências. Todos os países são iguais, portanto, uma volta ao multilateralismo. Quer dizer, que está em jogo muito mais do que uma eleição para a presidência da Casa Branca, está em jogo aqui como o mundo vai ver os Estados Unidos depois das eleições que estão acontecendo agora. Então, ele é muito importante no sentido de que como sairá os Estados Unidos, ou como os Estados Unidos sairão desta eleição e com que face nós vamos ver os Estados Unidos daqui para frente. Um pouco como aconteceu, vamos lembrar, com Barack Obama, porque Barack Obama, ele consegue, na sua eleição, mudar a face dos Estados Unidos para o resto do mundo, né? Então, nós tínhamos ali um líder negro, um líder que vinha da advocacia humanitária, que vinha da proteção dos direitos humanos, das questões relativas à sustentabilidade e diversidade biológica. Quer dizer, nós tínhamos ali um líder que encarnava princípios e valores muito caros da comunidade internacional aí no final do século XXI, início do século XXII. Então, ele muda a face dos Estados Unidos no mundo, e a gente vai ver ele indo para a Alemanha, indo para o Oriente Médio, indo para o leste europeu, e onde ele vai trazendo, né, legião de fãs, os seus discursos vão sendo muito, muito procurados e muito festejados, comemorados pela essa figura carismática, simpática, afável, que era Barack Obama para o mundo. Então, parece que os Estados Unidos precisam voltar a ter essa face mais simpática, essa face mais, digamos, multilateral e consensual, que não conseguiu ter com Trump. Então, essas eleições são muito importantes, não só por mudar talvez a face dos Estados Unidos para o mundo, mas também porque há uma massa de pessoas que foram votar, e a gente sabe que os governadores do Partido Republicano, em vários pontos da Federação Americana, estão dificultando ao máximo a votação, seja a votação pelo correio, seja a votação por meio de urnas, diminuindo o número de urnas a 1, 2, até no máximo 3 na sua região, no seu condado, para que filas enormes se formem e as pessoas acabem desistindo e voltando para casa. Então, não obstante essa campanha republicana, né, sobretudo sob a batuta do presidente Trump, que manda uma ordem para os governadores dos estados da Federação dos Estados Unidos, onde há republicano como governador ou há republicano como prefeito, que dificultem ao máximo o voto, sobretudo o voto pelo correio, cuja tendência, como eu disse, é de votar nos democratas. Então, está bem difícil essa eleição nos Estados Unidos, a gente está vendo que é um momento importante da democracia deles. Então, é bom a gente observar, porque o que acontecerá nos Estados Unidos nessa eleição vai atingir a todos nós. Nós conversamos com Maristela Basso, professora de Relações Internacionais da USP. Professora, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos que aí trazem um clarão para o nosso pensamento, até para entender esse momento que a gente está vivendo. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.